pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e convido você a participar do canal se inscrevendo e deixando aí os seus comentários. Nós vamos resolver nessa videoaula uma questão que caiu na ESA em 2024. É uma questão de sólidos geométricos. Então vamos à questão que diz o seguinte: um cone circular de altura h e raio r deverá ser seccionado por um plano alfa paralelo à base. A secção determina dois sólidos de mesmo volume. Essa informação é importante, vamos grifar essa informação. Então, quer dizer que ao seccionar o cone, nós teremos dois sólidos com o mesmo volume, certo? É o que o problema diz para nós. Qual é a distância de alfa e o plano da base do cone? Qual o problema? Qual a dificuldade desse problema? É você visualizar o que está sendo falado aqui primeiramente. Se você fizer isso, conseguir desenhar o que está sendo exposto no enunciado, já ajuda muito a você sair da questão. Vou fazer aqui bem de rascunho mesmo, digamos que aqui seja tentar fazer aqui um cone aqui de maneira bem rudimentar, até porque você não vai ter tempo para fazer nada bonitinho na prova lá. Então veja, supondo que isso aqui seja o cone, né? Vamos admitir que aqui seja um cone bem doido, mas é. Vou tentar esticar ele um pouquinho aqui. Então aqui você tem um cone, né? Vamos considerar aqui que sendo um cone aqui, né? E ele diz no problema que esse cone foi seccionado. Então, se ele foi seccionado, ele foi cortado aqui em determinado lugar dele. Passou-se um plano paralelo à base, né, desse cone. E daí você criou aqui dois sólidos, né? Que, segundo o problema, tem o mesmo volume, né? Então aqui, ó, é alfa, né? Acho que deu para entender. Esse plano que seccionou é paralelo à base, ou seja, ao plano da base. Tudo bem? Beleza, ele diz que a altura é h. Vamos tentar colocar aqui a altura. Aqui. Ele diz que a altura aqui é h. E diz que o raio é r. Veja, quando a gente trabalha com o cone aqui, nós temos relações interessantes que a gente pode montar a partir de semelhanças de triângulos, né? Quer ver? Foi bem mal desenhado, aliás, foi mal desenhado a figura, né? Mas vamos entender como sendo assim, ó. Acredito que todos estão enxergando aqui, ó. Existe aqui um cone, né? Em cima e um tronco de cone embaixo, certo? Tudo bem? Beleza. E o que acontece? Acontece que eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo aqui, pequeno, né? E um triângulo retângulo maior. Onde aqui é a altura, eu posso chamar aqui, ó, essa altura aqui, ó, de H1. Esse pedacinho aqui é que me interessa, né? Daqui até aqui, né? Vamos chamar de H2. Ah, então peraí, Márcio. Quer dizer que o H do cone é igual a H1 mais o H2? Exato, perfeito.
Agora, existem relações de semelhança que a gente poderia trabalhar aqui, a altura do cone e a base, e a altura do cone menor e a base, o raio da base, né? Existem algumas relações que a gente pode trabalhar aqui. Até mesmo o volume, só que a gente tem que ter um certo cuidado. A gente pode dizer o seguinte, que o volume do cone, supondo que o volume do cone seja V, nós não vamos lembrar aqui de fórmula não precisa de ver fórmula não. Supondo que o volume do cone seja V, então, vocês concordam que se esse sólido aqui, ó, ele tem o mesmo volume desse tronco, o cone menor tem o mesmo volume do tronco de cone, se o volume do cone é V, concorda que aqui é V sobre 2? E o volume do tronco de cone é V sobre 2? Porque V sobre 2 mais V sobre 2 vai dar o volume do cone, né? Tudo bem? Raciocínio tranquilo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai relacionar o volume do cone com o volume desse cone menor. O volume do cone maior com o volume do cone menor. Vamos lá. O volume do cone maior está para o volume do cone menor, assim como a altura do cone maior está para a altura do cone menor, H1. Mas perceba, nós encontramos aqui um problema para nós a ser consertado. Né? Essa relação aqui, ela não é uma relação verdadeira. Ela só é verdadeira se nós tivermos aí unidades de medidas iguais. Qual a unidade de medida do volume? Supondo que o volume aqui esteja em metros cúbicos, né? O volume estaria em metros cúbicos. Qual seria a medida linear da altura? Metros. Tudo bem? Então, o que acontece? Existe uma distoância aí, ó, uma dissonância, melhor dizendo, entre o volume, a medida, né, a unidade de medida de volume e a unidade de medida linear, impossibilitando essa igualdade. Então, como é que eu posso consertar isso? Fazendo isso aqui, ó, elevando ao cubo. Por quê? Porque se eu tenho metros aqui, vai passar a ser metros cúbicos, e aqui já está metros cúbicos, tudo bem? Beleza? Então, ó, as unidades agora ficaram legais, né? Unidades de volume, né? Que é metros cúbicos ou centímetros cúbicos, não importa, né? O importante é que a medida aqui tem que estar em cubo, né? Já que o volume é cúbico, né? Bom, feito isso, agora é só um trabalho mesmo de álgebra, né? Vai ficar V sobre 2 é igual a H ao cubo sobre H1 ao cubo. Tá, aplicamos a produto dos meios igual ao produto dos extremos, vamos ter o seguinte. V que multiplica H ao cubo 1 é igual a V sobre 2 que multiplica H ao cubo, ou seja, a altura do, 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 do cone maior. Caminhando o raciocínio, podemos cancelar esse V com esse V, ficamos com H1 ao cubo é igual à altura do cone maior sobre 2. O que a gente pode pensar aqui agora? Feito isso, nós podemos pensar o seguinte. Podemos tirar esse H1 ao cubo, extrair, né, tirar essa potência cúbica ali, fazendo o seguinte. H1 é igual a raiz cúbica
Sim ou não? De h ao cubo sobre 2. E extraindo aí a raiz cúbica de h ao cubo, nós vamos ficar com o seguinte, que h1 é raiz cúbica de h ao cubo é h, sobre raiz cúbica de 2 é raiz cúbica de 2. Bom, achamos uma relação para o H1, né? Mas nós não queremos achar o H1, nós queremos achar o H2. Tranquilo. Basta eu colocar na nossa igualdade aqui, eu sei que H é H1 mais H2. Substituindo aqui, ó, H é igual a H1. H dividido pela raiz cúbica de 2 mais H2. Isolando o H2, que é quem eu quero encontrar, eu vou ter o seguinte, H2 é H menos H sobre a raiz cúbica de 2. Tudo bem? Fazendo um mínimo múltiplo comum aqui, né, que é raiz cúbica de 2, eu faço o seguinte, H2, que é a distância, né, do plano alfa ao plano do cone dado, né? O cone sugerido ali, né? De raio R, né? Então, eu tenho ali que o mínimo múltiplo comum nada mais é do que a raiz cúbica de 2. E aí eu pego, ó, raiz cúbica de 2 dividido por 1 vai dar a raiz cúbica de 2. E raiz cúbica de 2 vezes h vai dar h raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 2 dividido pela raiz cúbica de 2. Dá 1. 1 vezes h, h. Agora, melhorando essa expressão, só para a gente encontrar ali a resposta, H2 é igual a raiz cúbica de 2 menos 1. O que eu fiz? Eu coloquei o H em evidência. Ó, tirando esse H e jogando para fora do sinal de fração, é a mesma coisa que escrever essa expressão colocando o H em evidência e usar parênteses. Aqui, ó, a resposta para a nossa questão é essa aqui. Bem tranquila, quer dizer, relativamente tranquila, né? Opção correta, letra E. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.